olá a todos e a todas. Estamos aqui para a terceira palestra do Projeto América Latina em Curso, para debater movimentos zapatistas e LN. Eu sou o Kevin, estudante de História, integrante do projeto, e estou aqui com o Bandeira. Se apresenta aí, Bandeira. Olá a todos e a todas. Assim como mencionado pelo Kevin, essa é a nossa terceira palestra do nosso projeto, que foi pensado justamente para todos que queiram ter uma interação com o assunto, seja a Revolução Mexicana, o movimento zapatista, o Exército de Libertação Nacional. Foi um conteúdo pensado, foi um conteúdo para todos aqueles que se interessem e queira ter uma discussão, seja em sala de aula ou seja só por curiosidade, que a história é assim, ela atiça a nossa curiosidade e o nosso projeto é focado nisso. Para quem já ouviu falar muito sobre a Revolução Mexicana e que ainda falta alguns, como a gente pode falar, alguns argumentos, né? Então eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem e se vocês gostarem bastante, conhecer gente que gostem, também amigos, parentes e queira compartilhar, né? Ficaremos muito honrados porque foi um conteúdo pensado justamente para isso, para todo mundo, sem limite de faixa etária. Olá a todos, né? Assim como já mencionado, iremos falar dos movimentos sociais na América Latina e o movimento zapatista do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Pode passar o slide, Melk. Olá a todos e a todas. Nesse primeiro slide, eu vou procurar explicar para vocês uma das principais causas da Revolução Mexicana, né? Que foi a ditadura de Porfírio Díaz. Esse governo durou 40 anos dentro do México, que variou de 1876 até 1911. Aqui, a gente procurou fazer alguns apontamentos que vai ser de suma importância para vocês entenderem com os próximos slides o que foi a Revolução Mexicana. Foi um governo extremamente centralizador, né, e excludente. Ou seja, centralizador na forma de governar no poder, Porfírio Díaz trouxe o poder todo para ele, e excludente nas camadas mais pobres. As camadas mais pobres foram esquecidas durante esse período de 40 anos dentro do México. Aqui também vemos os processos de modernização das cidades, onde o Porfírio Díaz modernizou as cidades do México, né, na capital, em outras cidades, e teve essa exclusão do campo. O campo não fez parte do plano de governo de Porfírio Díaz, seja ele para produção, seja ele para a própria modernização. Dentro desse governo, Porfírio Díaz fez uma concessão de terras para grandes latifundiários para fazer um investimento nessas terras. Visto que durante o seu governo, ele fez essas concessões porque os camponeses eles não tinham como provar a legitimidade da terra em cima da própria terra. Então ele fez essas concessões para investimento de grandes burgueses latifundiários. A própria introdução do capitalismo no México, né, foi um dos seus principais planos de governo, que trouxe esse outro apontamento que está explícito no slide, né, que é a centralização do capital nas mãos do governo. O que foi essa centralização de capital na mão do governo? Os trabalhadores não tinham a autonomia acerca do dinheiro que eles mesmos ganhavam com a sua própria produção. Esse salário era pago através de vales, que esses vales eram feitos para serem gastos dentro dos próprios negócios conveniados com o governo, fazendo assim o dinheiro ficar sempre à vista do governo, né? Essa autonomia não foi gerada aos trabalhadores. O impedimento de greves e organizações sindicais dentro do México, ou seja, os trabalhadores eles não tinham autonomia de reivindicar grandes melhoras, né, dentro do cenário mexicano, já no campo da cidade, né? A industrialização trouxe um avanço para a cidade, porém para os trabalhadores não era bem assim que as coisas aconteciam, né? Tinha os próprios maus tratos, né, dentro das fábricas e impedindo tudo isso. Mas a partir do segundo período, né, como a gente chama do governo de Porfírio Díaz, as greves, algumas coisas foram abrandadas para o governo, assim surgindo a possibilidade de fazer greves trabalhistas, né?
Algumas eclodiram por volta de 1892 e 1895, né? Justamente para isso, para reivindicar melhores condições de trabalho dentro do cenário das indústrias. Aqui nesse outro tópico, né, eu procurei trazer para vocês a geografia, né, dentro do México, né, de algumas cidades, né, que esses grandes latifundiários que chegaram de outros países fizeram os seus investimentos dentro dessas terras pertencentes aos camponeses, que foram em Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Luiz de Potosí e São Luís de Potosí, né, que se localizavam esses grandes latifundiários. Ainda falando do governo de Porfírio Dias, né, a gente vale destacar que ele ainda era um governo que lembrava bastante as colônias, né, dentro do México, né, a gente olhando assim. Embora diminuiu alguns trabalhos, como, por exemplo, a peonagem, as haciendas ainda era bastante presente dentro do governo, né, dentro do campo, que eram esses camponeses fixados a terras dos latifundiários que trabalhavam em prol daquela terra, que não lhe pertenciam, que lembram tanto quanto, na era medieval, um pouco a servidão. A cidade, como já citada, né, no início da minha fala, sofreu algumas modernizações, né, assim como a introdução de ferrovias, indústrias e o próprio telégrafo, né, que foi essas modernizações do século XIX que abrangeu o mundo inteiro, né, melhor dizendo. Dentro do cenário do campo, para fazer um apanhado todinho num governo de 40 anos, né, a gente pode traçar dois paralelos dentro do México. A cidade totalmente modernizada, com ferrovias, telégrafos e a industrialização. E, por outro lado, a gente pode observar o México também, o México camponês, totalmente feudal, com trabalhos ligados ainda que lembrava muito a América Hispânica e que não tinha ainda tanto avanço assim, justamente pelas práticas de governo do próprio Porfírio Dias. Sobre os outros aspectos, né, que englobam uma sociedade, eu procurei trazer para vocês também a cultura, a religião e a educação. A própria cultura, né, que também vinha se expandindo como pela Europa, também abrangeu também o México, né? A cultura ficou nas mãos das classes médias para altas, né? A própria religião também dentro da cidade era um protestantismo, né, que também estavam ligados a coisas mais, às classes mais altas, visto que dentro do próprio México a religião, né, antes desse governo Porfírio Dias não era assim o protestantismo. Muito se deu esse protestantismo introduzido no México justamente por isso, né, por ter vindo outras pessoas que vieram e trouxeram novas culturas, essas coisas. E o que acontece dentro da religião? Essas pessoas que trouxeram essa religião, o protestantismo, elas meio que apagaram a memória do México, né? Elas trouxeram uma nova memória para o México com o próprio aval do governo. E a educação também, ela era ligada somente às classes médias e altas. Com isso, no futuro, a gente vai explicar como a educação, né, ela foi tão importante para o desenvolvimento de uma outra cultura dentro do México, que vai ser discutida ainda dentro dessa palestra de número 3. Nesse segundo slide, né, assim como citado no primeiro, que foi muito importante para a gente entender o pensamento da Revolução Mexicana. Né? A própria Revolução foi um fruto desse governo excludente de Porfírio Dias. Aqui eu trouxe alguns tópicos, né, que vale elencar para ter o melhor entendimento sobre o tema. A Revolução Mexicana ela é um caso muito à parte. Assim como a Revolução Russa e algumas outras revoluções que abrangeram o mundo, ela teve uma particularidade em comum. Ela foi justamente organizada para ter essa data, 20 de
novembro de 1910. E vale lembrar também que a hora dela, né? A hora dela foi sintetizada para começar às 18 horas exatamente, dessa data, 20 de novembro de 1910. Aqui eu trouxe o segundo tópico, né, para falar um pouco da PLM, que foi o Partido Liberal Mexicano. Ele tentou tomar as linhas de frente, né, da Revolução. Teve um papel até que importante, né, dentro da Revolução. Mas o que acontece? O próprio PLM, ele divergiu de alguns aspectos, né? Que visto que já nesse ano de 1910 já era um modelo de revolução trabalhista, já era visto como as iniciativas de Lenin, né? Que eclodiram no futuro na Revolução Russa, né? Aqui eu trouxe esse segundo slide, né? Esse terceiro tópico, né? Da PLM, porque o que acontece? Justamente aconteceu isso. O PLM, ele sucumbiu porque ele não soube fazer essa união, campo e cidade, né? Unir todos em um único pró que foi o quê? As melhorias do campo, né? Para tirar esses grandes latifundiários, né? Das terras e fazer a devolução aos camponeses, e não conseguiu unir os industriais, né? Os trabalhadores operários, né? Para se unir junto aos camponeses acerca de melhores mudanças de qualidade de trabalho. Aí que surge a figura do Emiliano Zapata. O Zapata foi de extrema importância, né, para dentro da Revolução, porque ele conseguiu fazer essa união campo-cidade, né, criou o próprio exército zapatista, né, dentro do México, que trouxe, né, essas grandes melhoras, né, como aqui eu trago nesse outro tópico, né, da reforma agrária e a nacionalização das terras, né. Ele propôs uma reforma agrária, né, juntamente com outro expoente da Revolução, que foi o Vila, né, e a própria nacionalização da terra acerca dos camponeses, né, que a terra era pertencente aos camponeses, e não daqueles grandes latifundiários que foi concedido por Porfírio Dias. Aqui eu explico um pouco sobre o que foi esse Plano Ayala, né, de 1911. O Plano Ayala, ele consistiu justamente nisso, na própria reforma agrária, na própria nacionalização da terra, né, contra a exploração que, como citado acima, rolava ainda dentro das terras, né, que tinha tipo de uma servidão, né, dentro do governo Porfírio Dias, e o Plano Ayala foi esse projeto de governo do Emiliano Zapata, que fez, enfim, né, quebrar a ditadura de Porfírio Dias, que vinha de 40 anos dentro do México imperando. Aqui, só para fazer uma conclusão, né, do que foi especificado, né, sobre o Zapata, que ele foi a figura principal, né, a gente pode dizer assim, da Revolução Mexicana, né, que ele fez a união do campo e da cidade, unindo todos em um único só propósito, né, que foi as melhorias, né, dentro do campo. Ele trouxe de volta para os camponeses o direito à terra, né, que nada mais era antes da introdução dos próprios burgueses latifundiários, era pertencente aos camponeses. E dentro da cidade ele conseguiu fazer uma erradicação dentro dos operários, né, para lutar por melhores condições de trabalho, visto que as primeiras greves trabalhistas foi justamente por isso, assim como citado no outro slide, né, que as greves eram justamente para isso, para melhores condições de trabalho, né, que foi de 1892, 1895, e mais uma lembrada bem lembrada de 1900, né? E para fazer uma conclusão, né, por isso foi importante, né, esse primeiro slide, né, do Porfírio Dias, né, porque fazer essa análise desse governo para entender a Revolução Mexicana, ela é muito importante, né,
porque ele foi um governo que a gente pode ver que foi um privilégio apenas aos burgueses, né? A gente fazendo essa análise, né? E o Zapata, ele já lutou justamente contra isso, né? Ele foi de uma forma igualitária para todos, campo e cidade. E fazendo esse apanhado da Revolução Mexicana, juntamente com o governo do Dias, a gente consegue entender como que a Revolução se deu em 20 de novembro de 1910. Aqui eu procuro trazer também um outro grande expoente, né, da Revolução, que foi o Villa. Nesse primeiro tópico, né, desse slide do Villa, eu vou procurar explicar para vocês, né, uma das suas principais características, né, que foi lutar junto com Zapata, né, dentro da própria Revolução. O Villa, ele se dedicou justamente contra esses burgueses latifundiários no campo, né, para fazer essa devolução de terras para os próprios camponeses, né, que antes estavam lá nela, e com essa introdução do governo porfirista, né, que durou 40 anos, foi totalmente excluída. E o Villa lutou justamente por isso. Nesse segundo tópico do Villa, né, ele veio do norte do México com um próprio exército. Ele teve os próprios exércitos, o exército do norte e o exército do sul. E o Villa, ele formou o exército no norte, juntamente com os camponeses e os indígenas, né, que também sofreram bastante com as consequências de um governo de 40 anos de exclusão, né? E nisso eles juntaram esse exército no norte do México e foram até o sul e se juntaram ao Emiliano Zapata para lutar por melhores condições de trabalho, né? Dentro dessa chave, a gente teve em 1911, como já foi citado, né, com o Plano Ayala, a própria degeneração do Dias, né, que ele renunciou ao cargo de presidente, né. Dentro dessa chave apareceu o Madero, né. Ele se uniu juntamente com Zapata, né, que era líder dos movimentos dos exércitos do Sul, e juntamente com Villa, né, que era o líder dos exércitos do Norte. Ele prometeu essa reforma agrária dentro do México, a própria nacionalização da terra, e juntamente por essas promessas, ele conseguiu, né, um apoio do exército zapatista e do próprio Villa. Porém, o que aconteceu? O próprio Madero, ele foi eleito presidente do México, né, nesse período de 1911 até 1913. Porém, o que acontece? As promessas que ele fez aos dois não se concretizaram, dando início novamente à própria Revolução, continuando a Revolução, né, porque os planos ainda não estavam traçados, estavam acordados, porém não estavam sacramentados. As próprias promessas de um representante desse acordo firmado, como citado, ele não cumpriu. Então, a Revolução se estende novamente para o prazo até de 1913. Nesse slide, né, sobre a figura do Zapata, né, ou o zapatismo, como vocês preferirem, né, eu vou trazer para vocês uma das principais características, né, dentro da Revolução que ele trouxe, né. O principal foco do Zapata era derrubar esse governo porfirista, né, que foi bem excludente, tanto com as camadas indígenas e camponesas, assim como citada, né, e nessa expulsão dos burgueses latifundiários que se apropriaram das terras dos camponeses, né, que lá já estavam. O Zapata, né, trouxe junto consigo uma consciência de classe, né, que foi um fator determinante da Revolução Mexicana. Digo isso porque que foi um fator determinante, porque foi justamente aí que o Partido Liberal Mexicano falhou, né? Ele não conseguiu trazer essa consciência de classe para o próprio povo mexicano, né? E acima de tudo, né? Ele não conseguiu trazer para dentro do governo, para dentro da sociedade mexicana,
essa união, né, de cidade e campo, campo e cidade. E foi aí que a figura do Zapata entrou, né? Ele conseguiu justamente fazer essa junção, né, campo e cidade. Nesse último tópico, né, que a gente do zapatismo, né, o que acontece? Os desdobramentos da própria revolução permitiu as classes mais baixas, né, que até o governo porfirista não tinha acesso, ter essa ascensão política, né, de uma melhora, né, assim como o Madeiro, né, não pôde, não concluiu suas, as suas, as suas promessas, o zapatismo ele trouxe isso, a inserção dessa classe pobre em pensar uma política dentro do cenário mexicano. Nesse slide, né, o legado da Revolução, vou trazer para vocês as conquistas constitucionais e as mudanças econômicas que vieram acerca da Revolução, né? O Plano Ayala de 1911, né, que foi um projeto proposto por Villa e pelo próprio Zapata, né, para recuperar a terra e fazer a devolução para os camponeses e indígenas, né, visto que eles foram usurpados dentro do cenário mexicano para a introdução desses burgueses e latifundiários, onde eles foram tomados e os próprios Zapata e Villa lutaram por isso. O entendimento, né, da identidade indígena, né, que a revolução trouxe isso consigo, né, principalmente com Zapata e com Villa, né, eles trouxeram isso para a sociedade mexicana, para os operários, para os camponeses, e deu para fazer essas reivindicações acerca dessa releitura dessa identidade. Os princípios de não reeleição, visto que o governo porfirista durou 40 anos, né, essa quebra desses princípios de não reeleição foi de suma importância, né, dentro do México, nesse período, né, que foi conquistado através da própria Revolução. A Revolução trouxe também consigo a própria laicidade do Estado. Que o que constituía essa laicidade? A própria liberdade individual dentro da religiosa, dentro do México, né? Visto que dentro do governo porfirista, o protestantismo que foi inserido dentro dessa sociedade, né, da sociedade mexicana, uma dessas práticas, né, do protestantismo, foi visto que antes dessa inserção, a própria religião do México não era, como citado, o protestantismo. Já a Revolução Mexicana trouxe consigo essa laicidade, ou seja, essa liberdade individual de cada mexicano escolher a sua própria religião. A reforma agrária, né? A propriedade rural, né, de uso coletivo, né, dos camponeses, para eles mesmo produzirem seu alimento, as suas próprias riquezas, conhecido como os ejidos, né? A distribuição de hectares de terras para uso principalmente nos campos. Aqui eu trouxe para vocês, né, o que mais chamou a atenção, né, dentro desses legados da Revolução, que foi com o presidente Lázaro Cárdenas. Ele concedeu de volta para os camponeses e para os indígenas 17.890 hectares de terra, né, que foi dentro desse período, o presidente que mais concedeu terras de volta para os camponeses. Não que outros não trouxeram, mas eu achei importante elencar o presidente, o Lázaro Cárdenas, porque ele foi o que mais concedeu terras, né, de volta para os camponeses, que foi esse número, 17.890. As regulamentações, né, de relações de trabalho, que dentro da cidade, né, das indústrias, que foi bem importante para o México, que quebrou bastante. Uma das principais causas das greves eram isso, né? A falta de uma regulamentação, péssimas condições de trabalho, e a Revolução Mexicana conseguiu fazer essa regulamentação, né? E a nacionalização da produção das terras, né?
como já citado, o Plano Ayala propunha isso, né? A própria nacionalização da terra, né? E com essas conquistas constitucionais, a nacionalização da produção, né? Ficou sob o México. Nesse segundo tópico, né? Trago para vocês as mudanças econômicas que a Revolução trouxe, que foi a industrialização e desenvolvimento da economia mexicana, né? Que essa industrialização, ela constituiu no seguinte, ela foi próspera durante 1940 a 1968 dentro do México. Foi uma foi uma conquista, né, do Zapata, né? Essa industrialização, essas melhores condições de trabalho. Ficou notório como mudou a situação de trabalho e as formas de trabalho, que a estabilidade econômica, financeira do Estado do México prosperou de 1940 a 1968, né? Criação de bancos, né, e instituições financeiras que concentrava o dinheiro no México, já, né, não mandando o dinheiro produzido como dentro do governo porfirista a outros países, né? As grandes obras públicas, né, que, enfim, englobaram o campo, né, que estava excluído dentro do governo porfirista, as obras públicas que veio de modernização para a cidade, para as indústrias, melhorando as qualidades de serviço, e nos campos os novos mecanismos agrícolas, né, na produção dos ejidos. As próprias cooperativas econômicas, né, dos ejidos, com a exploração dessas fazendas, as cooperativas tiveram grande importância, né, dentro do Senado do Campo, no México, que os ganhos se localizavam nessas cooperativas, né, assim não ia para a mão de terceiros, ou de algum grande fazendeiro ou grande latifundiário. E a nacionalização de indústrias petrolíferas, que dentro desse cenário porfirista também estava sob comando dos próprios burgueses e dos grandes burgueses que faziam o comando dessas indústrias. Pois bem, para falar sobre esse segundo slide sobre da Revolução, vou aqui uma breve discussão, né, de forma geral, de continuidades históricas de algumas heranças que a Revolução trouxe, né? Acho que, de modo geral, assim, o partido da Revolução institucional, né, um ponto interessante de discutir, essa institucionalização, né, entre aspas, da Revolução, centralizada no partido da Revolução Institucional, que inclusive se perdurou a sua legitimidade de poder, que durou anos e tudo mais, né? E acho que, inclusive, ia discutir melhor em outro debate, né? A inspiração de lutas pela América por terras, da América Latina por terras. Então, a Revolução Mexicana, além de, sobretudo, um orgulho da América Latina, inspirou, à época, a lutas pela terra na América Latina. Essa união entre campo e cidade, em prol de melhores condições, formou uma síntese do que for a Revolução, que dialoga muito com essa ascensão das classes mais pobres, que se incendiram na política através da Revolução, né? Esse reconhecimento identitário, não identitário nessa discussão que tem hoje em dia, de identitarismo, etc., mas de identidade, questão de uma luta política centralizada, né, dos camponeses, indígenas, etc. Esse desenvolvimento econômico industrial que vem em longa tradição histórica, já acontecerá também na ditadura Porfírio Dias, mas no desenvolvimento econômico industrial, né? E aí, uma questão importante que devemos discutir nos slides posteriores, nessa discussão posterior, né? Que essa reivindicação da figura política, histórica e simbólica de Emiliano Zapata, né? E do zapatismo também, né? Que foi uma inspiração para o que seria posteriormente o neozapatismo, com o Exército de Zapatistas de Libertação Nacional, EZLN, que surgiu tempos depois, muito tempo depois, né, em 1994. E, enfim, nós iremos abordar especificamente esse movimento
nas discussões queremos prolongar, né, a segunda parte da palestra, essa terceira palestra, e uma questão importante também que iremos discutir no âmbito cultural, que é a herança cultural pós-revolução, que teve uma síntese no muralismo, no movimento muralista, mais cultural, que aí o Bandeira vai discutir, o Bandeira vai discutir melhor, especificamente essa questão da cultura. Passamos os próximos slides para discutir isso. Nesse slide, procuro trazer para vocês o muralismo, né, que foi de uma grande importância para a legitimação da Revolução e que constitui uma memória acerca da Revolução e que constitui presente, né, ainda hoje, dentro da nossa sociedade. Os artistas muralistas buscavam legitimar mais ainda o que Zapata já pregava, uma identidade mexicana, né? E essa identidade foi buscada dentro dos indígenas, né? Das tradições espirituais, né? A valorização pré-hispânica e pré-colombiana, antes mesmo da própria colonização feita pelos espanhóis no território mexicano, né? Dentro desse cenário dentro desse cenário mexicano, né? Como eu falei, vale ressaltar muito a importância do Diego Rivera, né? Grande artista muralista, né? Que dentro da sociedade mexicana trouxe consigo essa memória da revolução, do zapatismo, da importância campo-cidade, da importância das lutas, né? Que legitimou a própria revolução, né? Dentro do México. Esses processos pós-revolução, né, dentro do muralismo no México foi bem interessante, visto que mesmo pós-revolução a gente podemos fazer até uma analogia, uma comparação com os períodos da Idade Moderna, né, onde a própria igreja fazia desenhos retratando as passagens bíblicas para que pessoas que eram analfabetas ou semi-analfabetas pudessem identificar essas passagens. Assim como no próprio muralismo, né? Dentro do México, mesmo esse período pós-revolucionário, grande parte do México tinha um alto índice ainda de analfabetismo. E o muralismo serviu muito bem para fazer essa leitura, né, dessas pessoas mais pobres que não tinham dentro desse governo porfirista, né, esse acesso à educação. E o muralismo surge como isso, né? Como uma ferramenta de educação para a sociedade mexicana, né? E, acima de tudo, uma memória identitária do que foi o povo mexicano, o povo pré-hispânico e sobre o que foi a Revolução, né? Dentro desse contexto muralista, ele teve tanto sucesso, ele eclodiu tanto, que ele ultrapassou as barreiras do México, né? Chegando, inclusive, até nos Estados Unidos, né? Com a cultura hip hop, né? Dentro como a gente chama, dos guetos, né? Dos Estados Unidos, principalmente na cidade de Detroit, Nova York, onde o próprio hip hop estourou nos anos 80 e 90. Ou seja, o muralismo ele foi uma cultura mexicana, é uma cultura mexicana, de identidade mexicana, mas que pertence dentro do mundo, né? Está inserido no mundo. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né? De algumas obras muralistas, né? Que faz bem essa retratação, né? Que foi dita no slide acima, né? Dessa identidade do povo mexicano, dos exércitos zapatistas, né? Aqui, por exemplo, essa obra se chama A Greve, né? Feita por Diego Rivera, né? Que foi um direito que foi suprimido, né? Dentro do governo porfirista, que teve uma boa ascensão dentro do governo, dentro da Revolução Mexicana, né, que foi um direito que foi reconstituído ao povo, né, e foi traduzido nessa obra muralista, dentro do contexto de Diego Rivera. E também trago nessa segunda imagem, né, nesse segundo slide, a imagem do mural Terra e Libertar, né, que representa a união do campo e cidade, né, dentro da perspectiva zapatista, né, que foi de suma importância para os desdobramentos da Revolução Mexicana, né, que as reivindicações, né, de terra e uma liberdade, né, dos próprios camponeses, né,
que foram usurpados dentro do governo porfirista, assim como citado acima, né? E a figura principal, né, dentro desse cenário, né, segurando o letreiro, é a exaltação do Emiliano Zapata, né, que foi bem importante para a própria Revolução Mexicana e para constituir essa memória da Revolução, né, e de como ele foi importante para esses movimentos. Próximo.